Olá, meu nome é Zuleide Mata, sou diretora do Departamento de Políticas Governamentais e Relações Internacionais da ABRA, e hoje nós temos o prazer de estar aqui com o Dr. José Roberto Jardim, que é o nosso presidente, para falar um pouco de esporte e asma. Jardim, por que a gente tem duas características, uma característica de asma diferente, que é considerado asma, que é chamada asma por exercício, ou broncoespasmo desencadeado por exercício? Existe essa doença? Isso é uma variante da asma ou é uma doença à parte? Bom, é a mesma asma. Assim como as pessoas podem ter desencadeamento de sua crise por um cheiro forte, temperatura mais fria, ou um perfume, algumas pessoas caracteristicamente têm o broncoespasmo, isso eu acho que é o mais adequado, como você ressaltou, que é o broncoespasmo desencadeado por exercício. E esse broncoespasmo é muito interessante o mecanismo, porque ele habitualmente acontece mais ao fazer exercício e nas épocas mais frias e em épocas mais secas. Por quê? Porque quando nós respiramos, ou quando você respira, o senhor, a senhora respira, a sua criança respira, o ar tem que chegar lá nos alvéolos a 37 graus e com uma certa quantidade de umidade. Quando o ar está seco, ou o ar está mais frio, ele tem que ser umidificado e ele tem que ser aquecido. E o ar entrando na traqueia e nos brônquios, quem vai aquecer esse ar e passar água ou umidade para dentro dos brônquios, ou para esse ar, é o calor e a umidade das células do brônquio, que reveste o brônquio. Então, a pessoa perde calor e umidade da sua célula para dentro do ar que está passando nos brônquios. Toda vez que isso acontece, muda a célula dentro dela, muda a constituição. E toda vez que isso acontece, e acontece em você, acontece em mim, e nós não temos asma, isso não vai levar a nenhuma consequência. Mas na pessoa que tem esse mecanismo, ou que tem a asma, e que é sensível a esse mecanismo, quando ele perde calor e perde água da célula para dentro do ar, essa mudança na célula desencadeia um processo inflamatório que leva à crise de asma, e a primeira resposta é um broncoespasmo, é uma contração do músculo. Então esse é o mecanismo, perda de calor e perda de umidade da célula. Okay. E quais esportes que mais desencadeiam o broncoespasmo e quais os que menos desencadeiam o broncoespasmo? Bom, se o mecanismo é a perda de calor e a perda de umidade, os esportes que mais ventilam e são desenvolvidos também numa área que está um pouco mais seca, são os piores. Quais são os que mais ventilam? Aqueles de longa duração e de corridas, como corridas, futebol, basquete, em que ele tem que ventilar bastante. Por outro lado, se a pessoa faz o esporte no local que seja mais aquecido e mais úmido, ele vai ter menos desencadeamento. Qual é o local que mais úmido está? Onde tem água ou tem gelo. Então, a natação e os esportes em que se faz esqui ou se patina no gelo, que aquilo já tem água, ele também vai ter menos desencadeamento. Mas lembrar que tem que estar um equilíbrio entre perder água e perder calor. O que acontece também nas piscinas no Brasil, na região sul-sudeste? Elas são aquecidas. Então o ar está quente e está úmido. Esses vão ter muito menos desencadeamento. Então, lembrar, isso que o nosso associado tem que saber e procurar sempre lembrar, que dias secos e esportes em que eles têm que ventilar muito, se ele for sensível a ter o desencadeamento do broncoespasmo por esse mecanismo, ele vai ter maior possibilidade. Quantas pessoas têm isso? Bom, a maioria dos asmáticos, mas aqui nós temos que também fazer uma diferenciação. O que é o broncoespasmo induzido por exercício? O que é o broncoespasmo piorado pelo exercício? Todos os asmáticos em crise, ao fazer exercício, ao fazer um esforço, ele vai piorar seu broncoespasmo. Agora, o broncoespasmo induzido por exercício, como você me perguntou, é aquele que está muito bem e só desencadeia quando ele vai fazer exercício.
Então essa é uma parte da população, talvez 30%, 40%. Agora, aquele piorado, são quase todos. Quem já está em crise fazer exercício, ele vai piorar. Okay. Então fica claro aqui que a gente tem duas características, dois pacientes diferentes. O paciente asmático que, frente ao exercício, ele tem uma piora porque ele não está bem, e aquele paciente que não tem uma asma característica, né? A asma clássica, ele tem um broncoespasmo induzido por exercício. E esses pacientes, esses portadores do broncoespasmo induzido por exercício, eles podem realizar exercício? E se pode, esse tratamento tem que ser diferente do indivíduo não asmático? Bom, isso nós temos sempre falado com os nossos associados. O asmático é um indivíduo normal. Ele tem que levar uma vida normal. A doença é genética. Não tem cura. É impossível tirar o gene de todas as pessoas. Ele vai morrer com aqueles genes. Mas isso não quer dizer que ele vai morrer de asma. Ele vai morrer com a asma dele. Mas se ele fizer um bom tratamento, ele vai ter uma vida saudável, com boa qualidade. Então a mesma coisa se aplica aqui a essas pessoas que têm o desencadeamento do seu broncoespasmo para o exercício. O exercício faz parte da nossa vida, ele é bom para a saúde, ele evita doenças do coração, ele diminui o nosso colesterol, faz perder peso, então ele tem que fazer exercício. Agora, importante, fazer o exercício que gosta. Por muitos anos, se acreditava que a natação era importante, até nós conhecemos o mecanismo, e agora estamos vendo por que a natação fazia bem. Por 2 ou 3 razões. Uma, lá o ar tem mais umidade. Se é no sul do país, o ar está mais quente que as piscinas são aquecidas. E hoje nós sabemos uma terceira coisa muito importante. Todos os exercícios diminuem o processo inflamatório. Seja para asma, seja para enfisema, seja para outras doenças inflamatórias. Então fazer exercício, se a pessoa gosta, é essencial e faz parte do seu tratamento. Como é que ele pode fazer exercício? Evitando então aqueles que desencadeiam mais o broncoespasmo, como nós já discutimos. E tem agora uma parte farmacológica que ele pode utilizar, que é o tratamento. Se ele tem, ou se o senhor tem, ou a senhora tem esse broncoespasmo, essa falta de ar ao fazer exercício, mas só faz isso aos domingos, uma vez por semana, ele pode usar um broncodilatador de larga duração, 15, 20, pode ser até de curta duração, esse que tem uma ação de 4, 6 horas, porque ninguém vai fazer um exercício mais prolongado do que isso. 15 a 20 minutos antes, porque o pico de ação desses medicamentos é em torno de 15 a 20 minutos, meia hora. Ótimo, 15 minutos antes, use o broncodilatador, 2, 3 sprays ou 2, 3 jatos e vai fazer seu esporte. Se a pessoa tem o seu broncoespasmo, você tem essa falta de ar todas as vezes que tem e faz isso 2, 3 vezes, então talvez seja melhor ele tomar uma medicação mais contínua e pode ser que ele possa se passar bem usando só o montelukast. Porque uma das indicações do montelukast, que é esse anti-inflamatório via oral, que é um comprimido só por dia, é exatamente para asma ou broncoespasmo induzido por exercício. Porém, o terceiro grupo, aquele que é um atleta, ele pratica todos os dias, é de alta intensidade, e ele faz competições, ele então teria que fazer o tratamento igualzinho a qualquer outro asmático, porque aquele é um processo inflamatório também. Ele vai tomar o seu corticóide inalatório contínuo, associado ou não ao broncodilatador, a depender da necessidade. E uma última pergunta. Como diferenciar o paciente portador de broncoespasmo induzido por exercício do paciente asmático puramente? O asmático normal, vamos dizer. Bem, você pode ser feito em laboratório. Um é ele nos contar, né? Se ele for, ele próprio pode nos contar, doutor, eu só tenho... Ô, doutora, eu só tenho essa falta de ar quando eu faço algum esporte, quando eu corro, quando eu jogo basquete, quando eu faço alguma coisa. O outro é levar esse paciente ao laboratório, ele é colocado numa esteira ou numa bicicleta, ele faz um estímulo de exercício, então ele vai fazer exercício por um tempo curto, 5 a 6 minutos, de alta intensidade, e caracteristicamente, 5 minutos depois, o fluxo de ar, que é a possibilidade do ar entrar rápido e sair rápido, cai a 20, 30% daquilo que ele tinha antes. Aí vem a segunda característica muito interessante. 30 a 40 minutos depois, volta ao normal, sozinho, sem medicação. Então, no laboratório é possível mostrar quem que tem esse broncoespasmo induzido por exercício. Vamos terminando por aqui.
e tenho certeza que vocês se beneficiarão e muito com todos esses esclarecimentos, principalmente por um assunto tão polêmico e que muitas vezes leva o paciente a dúvidas e às vezes para de praticar um exercício que, conforme foi dito pelo Dr. Jardim, tão bem faz, não só o asmático como qualquer outra pessoa. Jardim, muito obrigada e foi extremamente esclarecedor. Muito obrigado.